Olá, vamos agora discutir o teste de hipótese, né, via metodologia Bootstrap. Vou fazer primeiro o Bootstrap paramétrico e depois o não paramétrico. Tem uma diferença fundamental que no Bootstrap, para intervalo de confiança, a gente reamostra, seja paramétrico ou não paramétrico, baseado na própria amostra. Né? Aqui eu tenho que, no teste de hipótese, lembrar que tudo que eu faço tem que estar sob H0. Então isso tem que ser levado em conta. Então, eu vou encontrar a distribuição sob H0 e verificar depois se a estatística baseada na amostra está aqui dentro dessa distribuição sob H0, dentro vocês vão entender daqui a pouco, né? Ou está muito afastada. Tá? Mas o fundamental princípio é que eu tenho que gerar a distribuição sob H0, considerando o H0. Muito bem, vou abrir aqui o R, né? Vou me concentrar no R agora. Nesse momento já dá para ir direto para o R, né? E vou lembrar aqui o intervalo de confiança que eu fiz o paramétrico. Olha o algoritmo que eu fiz aqui, ó. Né? O programinha, né? A macrozinha. Então vou brincar aqui, ó. Nada muda, né? Só para ter uns comandozinhos que eu gosto. O tique para contador de tempo, corridas. E aí vou começar agora. Olha o que a H0 está falando. Que a média de A é igual à média de B. A média populacional. Então eu tenho que levar em conta isso. Então para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou criar uma nova média. Criar aqui, né? Primeiro eu vou criar os dados aqui. Como a média de A é igual à média de B, se eu considerar essa informação, e já que as variâncias são iguais, é como se tudo tivesse as 80 informações, né, 40 fornecedor A e 40 fornecedor A, tivesse vindo da mesma população. Então, primeiro eu vou guardar uma coisa aqui, os dados, né, como se eu estivesse empilhando as informações. Porque sob H0 fica tudo igual, né? Então, legal. Por que isso? Porque o H0 está falando que a média de A é igual à média de B. Eu tenho que considerar isso quando o assunto é teste de hipótese bootstrap. Ou, se fosse analítico também, né? A distribuição sob H0. Muito bem. Então, vou calcular a média. Média igual a média de D. Então, a média agora, eu estou trabalhando com a hipótese H0, né? Que as duas são iguais, então eu calculo misturando as duas distribuições, misturando as duas amostras. Né? Então, deixo aqui calculado. E vou comparar no final com a diferença, com um F só, né? Com a diferença da média de A menos a média de B. Tá? Minúsculo, né? É isso que eu vou comparar. O resto é a mesma coisa, né? O desvio padrão calculado único também está aqui. E agora eu introduzi isso aqui. Por que eu introduzi isso aqui? Porque eu estou trabalhando sob H0. Então vamos voltar. Ok, então vamos lá. Ó. Então na hora que eu for gerar agora não é sobre MA mais, porque eu estou trabalhando sob H0, então é sobre M. Ok. A mesma coisa aqui. Então, por que eu coloco agora a mesma média nos dois que eu estou trabalhando sob H0? Tudo certo, tudo certo. Vamos apagar isso aqui agora, porque não é intervalo de confiança. Então, vou entender. Eu vou ter uma distribuição. Tá? Essa distribuição, eu vou ter o valor aqui da diferença. Deve estar por aqui. Eu tenho que calcular a área acima e multiplicar por 2. Eu vou explicar um pouco melhor. Né? Então, quando você está calculando p-valor, o que você faz? Você encontra a distribuição sob H0, que vai estar aqui dentro.
pega o resultado amostral, né? Média de D aqui é o valor sobre H0, né? E aqui é a diferença que eu observei entre as duas amostras. E eu preciso pegar essa diferença e verificar a posição dela dentro do saída. E a gente verifica isso através do p-valor, que nesse caso é muito tranquilo. Você pega a diferença, calcula a área na direção de região de rejeição mais próximo, né? Nesse caso é bilateral, e multiplica por 2. Tá? Então é literalmente isso que você vai fazer. Então, basicamente, aqui eu vou ter um histograma, né? Não precisa ser esse aqui, é o que vai sair aqui, né? E vou fazer esse aqui. Para ficar um pouco mais claro, eu vou rodar isso aqui. Deixa eu ver. É uma quantidade muito grande, né? Vou colocar um pouco menor só para fazer só o ponto de explicar para vocês, né? Ver se está tudo certo. Sim. Vou buscar um pouquinho para cá. Já rodou. Então vamos lá. Ó. Essa é a distribuição sobre H0. Ó. Tá? É um histograminha, né? Deixa eu tirar aqui a webcam. Salvar isso em algum lugar. Salvar aqui no Bootstrap, que é o arquivo que eu estou trabalhando. Rplot, né? Ok, deixa eu abrir aqui um Paint só para mostrar para vocês isso, né? Abrir esse aqui, né? Vou colocar um visor mais claro. Bem, o que eu quero? O que é o p-valor? Essa é a distribuição sobre H0. O p-valor, eu vou pegar, vou marcar aqui no gráfico onde está o valor da diferença. Ele aqui, ó. Vamos ver quanto que deu a diff. Opa! 0,00275, né? Que é a média de A menos a média de B. Tá mais ou menos aqui, né? Então eu venho aqui, ó, vou marcar aqui só pra gente entender onde é que tá. Não, ficou péssimo, né? É aqui, ó. Vou pegar essa linha. Colocar uma linha mais suave, né? E o p-valor, então, não é nada mais. Deixa eu pegar aqui um baldezinho, deixa eu colocar uma cor laranjada. Aqui também um laranjada. Essa é a área que eu quero. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa área é a área na direção da região de rejeição mais próxima, porque é bilateral. Se eu multiplicar por 2, vira o p-valor. Essa multiplicação por 2 só acontece nos testes de hipóteses que são bilaterais, que é o nosso caso aqui. Tá? Então, eu tenho que multiplicar essa área vezes 2. Como que eu faço isso? Aí é o que a gente vai fazer ali agora no programa, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar esse negócio aqui com mais, né? Para a gente resolver. Fazer com 1 milhão. E vamos fazer, ó. O saída é a distribuição. Então, o que eu quero? Eu quero p-valor. P-valor, vamos escrever assim. É igual a área na direção da região de rejeição, que a gente acabou de ver aquele laranjada, né? Como que eu faço aqui?
área eu consigo calcular com percentuais. É só eu olhar lá os valores que foram gerados no saída e ver qual o percentual que é maior do que o diff. Mas eu posso fazer de uma maneira mais inteligente ainda, porque média de valores zeros e uns são percentuais. Então eu posso vir aqui, ó, calcular a média do saída maior ou igual ao diff. Aqui dentro, né, quando você calcular isso aqui, vai ser um vetor lotado de zeros e uns. E se eu calcular a média, estou calculando percentual. Então, o p-valor vai ser a média disso aqui. Tem algumas pessoas que gostam, inclusive, de calcular p-valor no Bootstrap, calcular contando mesmo. Aí ele soma um em cima no numerador e um embaixo no denominador, para que não dê valores exatos, 0 ou 1, porque é estranho p-valor 0, exatamente 0 ou exatamente 1, né? Mas aqui é uma introdução, eu não vou me preocupar com esses pequenos detalhes, tá? Aqui já tem a sutileza, né? Que isso aqui vai dar um vetor de zeros e uns. Se você tirar a média, é um percentual, tá? Então, fazendo devagarzinho, você testa na hora do programa, que tá tudo certo. Então, qual é o espírito do teste de hipótese Bootstrap sobre H0? Esse H0 aqui, ó. Eu tenho que levar em conta isso. Onde é que eu estou levando em conta isso aqui? Aqui, ó. Eu empilhei, calculei o M, a média dos dois. Isso aqui está sob H0. Aí eu venho aqui, gero sob H0, a média. Desvio padrão já estava feito, né? Guardo os valores e calculo o p-valor. Lembrando que lá o nosso, né, quando a gente fez analiticamente, o p-valor deu mais ou menos 0,64, se eu não me engano, né? Então a gente vai rodar isso aqui agora. Estamos rodando com 1 milhão, né? Tá bom, tá de bom tamanho. Então vamos rodar. Paramétrico, por que é paramétrico? Que eu estou usando a normal. Ou qualquer distribuição do estudo que você esteja realizando. Aqui é normal, mas se você assumir alguma distribuição, você está fazendo no formato paramétrico, né? Muito bem, vamos rodar isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Não, sobre H0, desvio padrão, depois sobre H0, sobre H0, a diferença guardada. Então é basicamente você fazer a mesma coisa dos intervalos de confiança lá, mas agora sob H0, considerando essa, por isso que eu estou falando toda hora, né? Sob H0, para não errar. Então vamos rodar. Acabou, né? 17,6 segundos. Eu esqueci de colocar aqui para printar o resultado, né? Então, vamos soltar ele aqui. Ah, tá errado, né? Porque eu esqueci de... Falei para vocês várias vezes e estava esquecendo. 2 vezes, né? Então, tem que vir aqui, ó. E aí agora você vai soltar o p-valor. Agora sim, ficou muito próximo do 0,64, né, que a gente calculou lá no analítico, né? Obviamente, quanto mais corridas, né, eu fiz com 1 milhão, se você aumentar, mais ainda você vai se aproximar. Então, lembrando que aqui o 2 porque é bilateral, isso aqui é um truquezinho para calcular o percentual dos valores de saída que são maiores que a diferença observada no processo amostral, né? Isso que eu acabei de fazer é um teste de hipótese Bootstrap paramétrico. Qual é a conclusão do teste de hipótese? Como o p-valor do 0,64 maior do que o nível de significância 0,05, não rejeito H0 ao nível de significância 5% ou confiança 95%. O que é isso? Não rejeitar, ou seja, não rejeito que as médias do produtor A é igual à média do produtor B com confiança 95%. Ok? Bem,
ou continuar depois fazendo o bootstrap, o teste de hipótese bootstrap não paramétrico.